Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Para começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apoia o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além-túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura.
e escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade, revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Segundo um estudo recente conduzido pelo Instituto Weizmann de Ciência, que fica em Israel, nós somos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, mas ainda assim representamos apenas 0,01% de todos os seres vivos no planeta. Ou seja, nós, seres humanos, representamos 0,01% do total de espécies de seres vivos do planeta. Só que desde o surgimento da nossa civilização, já destruímos 83% de todos os animais selvagens e plantas que existiam no globo. Então, em outras palavras, apesar de nossa espécie ser uma entre tantas outras, temos um enorme poder de destruição sobre todos os outros. E daí gostaríamos justamente de buscar uma reflexão. O que nos leva a ter esse comportamento tão descontrolado, tão egoísta? São séculos e mais séculos de uma atitude irresponsável e inconsequente diante da natureza. Será que nós espíritas concordamos com tudo isso ou podemos aprofundar a nossa consciência e buscar ter atitudes melhores? Esse novo estudo revela números que mostram o quanto nós estamos dominando a natureza. 60% de todos os mamíferos da Terra são pecuários, principalmente bovinos e suínos, e deles, 36% vivem com os humanos, foram domesticados, e apenas 4% vivem no seu habitat natural. Mas, como sabemos, a absoluta maioria dessas vacas, porcos e frangos estão atualmente confinados em fazendas de escala industrial. E espécies como elefantes ou girafas quase que só aparecem nos zoológicos e nos circos. A destruição das selvas para a agricultura, para a extração de madeira, para o desenvolvimento urbano resultou no começo do que muitos cientistas consideram a sexta extinção em massa da história. Cerca de metade dos animais da Terra foram perdidos só nos últimos 50 anos. Apenas 1/6 dos mamíferos silvestres, desde camundongos até elefantes, ainda vive, um número que surpreendeu até mesmo os cientistas que monitoram essa destruição. Nos oceanos, estes 3 últimos séculos de pesca agressiva deixaram apenas 1/5 da quantidade original de espécies marinhas. Os pesquisadores calcularam essas estimativas usando dados de centenas de estudos, em geral baseados em técnicas supermodernas, como o sensoriamento remoto por satélite, que faz varreduras de grandes áreas, além de sequenciamento genético, que pode desvendar os inúmeros organismos microscópicos do mundo. Então, voltamos lá ao início do que falávamos. Representamos uma porcentagem tão pequena dessa diversidade na natureza, mas exercemos a nossa supremacia na base da violência e da dominação. Fica muito claro que não estamos indo pelo caminho certo. Vejam os resultados da nossa supremacia. Além da destruição do nosso planeta, nós passamos a escravizar boa parte dos seres vivos que ainda restaram, somente para servir às nossas necessidades. Os humanos abateram e, em alguns casos, erradicaram mamíferos selvagens da face da Terra, pensando na alimentação, no vestuário ou somente pelo prazer da caça. Nós podemos achar até que nós, individualmente, não temos muito o que fazer diante desse estrago todo, mas podemos sim colaborar para uma mudança. As nossas escolhas pessoais de consumo no dia a dia têm um grande efeito sobre os habitats de animais, de plantas e de outros organismos.
Vamos lembrar que a destruição é resultado de séculos de maus-tratos da humanidade sobre a natureza e que agora as coisas não irão melhorar num passe de mágica. Portanto, se começarmos a ter boas atitudes, nada complicado, coisas simples no nosso dia a dia, como separar o lixo reciclável, diminuir o uso de embalagens plásticas, consumir apenas o necessário para se alimentar, se vestir, para o lazer, evitando o supérfluo, não iremos notar resultados imediatos, mas podemos fazer a nossa parte, e isso já é ótimo, uma mudança de hábitos, e ainda estaremos dando o nosso exemplo diante das pessoas que convivem conosco. Falamos muito sobre a mudança de estágio evolutivo do nosso planeta, porque iremos passar de planeta de expiação e provas para um planeta de vibrações melhores, com mais entendimento e fraternidade entre todos nós. Mas afinal, que ambiente natural estaremos deixando para essa nova geração? Um planeta esgotado, com espécies animais e vegetais extintas, reflexo do nosso egoísmo? Ou um planeta em renovação, onde os seres humanos amam e respeitam todos os seres vivos, vivendo todos em harmonia? Precisamos fazer a nossa parte, urgentemente. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos ouvir agora Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, num dia destes, eu estava vendo um programa de TV em que mostravam determinada região do Brasil com suas riquezas naturais, o povo local, sua produção e costumes. E me chamou a atenção quando o repórter mostrou a vida de camponeses simples que trabalhavam fortemente no cultivo da terra de sol a sol. Até aí tudo bem, normal. Entretanto, o que me chamou mais atenção foi uma senhora já idosa que havia criado muitos filhos durante a sua vida e que morava numa casinha muito simples e trabalhava na terra até os dias atuais. Ao responder à pergunta feita pelo repórter de como ela se sentia, respondeu que se sentia rica e feliz, pois tinha tudo o que precisava e amava aquele lugar. Dizia isso e seus olhos brilhavam, e a energia que vibrava em seu ser era perceptível em sua voz e em seu gesto ao responder às perguntas. Eu particularmente fiquei impressionada e senti uma admiração real por aquela senhora. No fundo, eu desejei ser como ela. Sob o aspecto material, poderia-se dizer que aquela mulher dispunha do mínimo para viver comparado à esmagadora maioria de nós. Isto me fez refletir sobre o que seria mínimo ou máximo para vivermos neste mundo tão material como se encontra a Terra. Atualmente observamos grandes movimentos sociais preconizando a necessidade de utilizarmos os bens naturais de forma racional, ou seja, sem desperdícios. O desperdício tem sido tema de debates importantes na nossa sociedade. E isto não é à toa. O fato é que a saúde do nosso planeta e da nossa raça está ameaçada pelo abuso e pelo uso irracional dos bens colocados à nossa disposição pela providência divina.
É necessário, mais que nunca, compreendermos o significado de máximo e de mínimo, porque ainda temos tantos famintos, tantos irmãos e irmãs vivendo na linha abaixo da pobreza e em todos os continentes da Terra. Em contrapartida, constatamos o excesso, a extravagância, a opulência e o desperdício em tantos outros quadrantes do planeta. Alguns podem estar pensando, sim, eu sei de tudo isto, mas também enquanto tivermos esses políticos corruptos, não haverá solução para tais desigualdades. Outros poderão ainda dizer, mas o que eu posso fazer se tenho de dar duro para pagar as minhas contas no final do mês? Fora o que já economizo, meu Deus! O mentor espiritual Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier na lição 65, cujo título é bastante sugestivo, Máximo e Mínimo, faz algumas ponderações que vale a pena refletirmos sobre elas e com elas avaliarmos a nossa real situação neste sentido. Para começar, nos diz que, se aceitamos Jesus por mestre, é fundamental lembrar que ele está entre nós e nos outros também, e os outros também. Ele está para todos e conforme demonstrou na vivência da sua jornada entre nós, ele sempre esteve unido aos que se aproximavam dele, em especial os famintos, os cansados, os desorientados, os cambaleantes. Ora, então, se nós nos consideramos cristãos, deveríamos nos pautar, ou pautar a nossa consciência nos seus princípios e assim, no nosso dia a dia, em relação a todos os bens materiais e imateriais que desfrutamos, ponderar no máximo e mínimo torna-se essencial. Alguns exemplos práticos que o autor nos traz, que buscarei trazer nas minhas palavras à nossa reflexão. Muitas vezes, tomas a refeição provando iguarias diversas e largando à toa pratos cheios que inconscientemente vão para o lixo ou para o esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com pequena porção das sobras da sua mesa. Existem milhares de infortunados suspirando pela roupa esquecida no seu guarda-roupa. Milhares de irmãos ou irmãs em dolorosa penúria poderiam aliviar-se com a mínima sobra monetária dos volumosos montantes que você tem depositados no banco ou aplicados nas mais diversas modalidades de investimento. Razoável, possuas casa própria a teu gosto, contudo, que auxilia a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenha você o carro particular que se garanta eficiência e conforto, no entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato da terra onde respire. A última, mereces o máximo de segurança e alegrai, mas não deixes os outros sem um mínimo de apoio à necessária sustentação. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo programa. Agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a questão 182 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta taxativamente aos espíritos da codificação: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Responderam os espíritos: nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas
os perturbariam. E Allan Kardec tece o seguinte comentário a respeito desta resposta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza do espírito. A matéria torna-se menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que nós desconhecemos. Vê com os olhos do corpo aquilo que só mal entrevemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres nos quais estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm mais motivo, porque ninguém pensa em prejudicar os seus semelhantes. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, ou quanto menor de matéria tem o corpo, menos sujeito estará ele às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja assim abreviar os nossos sofrimentos, ou seja, dos encarnados. Destacamos os comentários de Emmanuel contidos no livro Religião dos Espíritos a respeito desta questão 182 do Livro dos Espíritos. Diz ele: realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que eles trazem a notícia mais importante de todas, ou seja, a verdade é de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, amigas e amigos, se pretendemos um dia chegar a mundos superiores, vamos trabalhar muito e com muito amor em prol do próximo, para que tenhamos então o mérito necessário para chegarmos a mundos superiores. Ótimas reflexões. Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui e mandem para nós as suas sugestões, dúvidas, comentários para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.